prosperidade que você busca não é um evento fortuito ou um golpe de sorte. É, antes de tudo, uma questão de arquitetura neural. Vivemos sob a ilusão de que a realidade se resume ao que podemos tocar, mensurar e acumular. Fomos treinados para acreditar que o sucesso é o resultado exclusivo de um esforço braçal exaustivo, travado em um campo de batalha onde a escassez parece ser a única regra válida. Mas existe uma ciência antiga e moderna que nos diz o contrário. A prosperidade é essencialmente uma manifestação de energia e um desdobramento de luz. A Cabala divide nosso funcionamento em 99% e 1%, sendo 1% o eu consciente sob o controle do ego. Quando operamos no reino do 1%, reduzimos nosso cérebro, que deveria ser a sua fonte criadora, a um mero computador de emergência. O medo atrofia sua arquitetura neural, criando o que chamamos de visão de túnel. O mecanismo físico da visão de túnel é simples e brutal. Quando você percebe uma ameaça, o seu sistema límbico, a parte mais primitiva do seu cérebro, assume o comando e inunda o seu corpo com cortisol e adrenalina. Para focar 100% na ameaça, o seu cérebro desliga deliberadamente todas as outras áreas periféricas de percepção. No contexto financeiro, isso significa uma cegueira para as oportunidades ao seu redor, porque seu foco está apenas no problema, a conta que vence, a dívida que cresce, a falta que sufoca. A escassez, nesse estado, torna-se um ciclo de excesso de ônus e nenhum bônus. Como seu cérebro está em modo de sobrevivência, ele desliga as rotas de criatividade, intuição e visão de longo prazo. O resultado? O aprisionamento em um presente extremamente desgastante, estressante e mecanizado que veda a percepção de enxergar que a porta de saída para a prosperidade pode estar logo ao lado, mas fora do seu túnel de foco. Você deixa de ler as oportunidades porque seu sistema está ocupado demais tentando sobreviver. Não é falta de talento, é uma distorção cognitiva onde o seu cérebro de elite está sendo usado como uma ferramenta de baixo nível. Em suma, a biologia do 1% é um estado onde o cérebro deixa de processar dados globais e passa a operar apenas como um computador de emergência. Nesse modo, a sua percepção é estritamente mecânica. Ocorre uma atrofia das rotas perceptivas que não garantem a sobrevivência imediata. É por isso que você se sente incapaz de manifestar abundância. Você está fisiologicamente tentando não perecer, seja financeiramente, seja emocionalmente. Repito, não é falta de talento, é uma distorção cognitiva onde o seu cérebro de elite está sendo usado como uma ferramenta de baixo nível. Quando operamos no reino do 1%, estamos limitados ao mundo físico e ao imediatismo do ego.
O cérebro, que deveria ser a sua fonte criadora, é reduzido a um mecanismo de defesa disparando alarmes de medo. Para desbloquear a manifestação real, precisamos recorrer à neurociência contemporânea. O que a Cabala chama de reino dos 99%, a fonte de toda a manifestação, a ciência moderna define como um estado de agilidade cerebral total. A grosso modo, temos 6 rotas perceptivas fundamentais que sustentam nossa inteligência: a lógica, a emoção, a intuição, a fisicalidade, a motivação e a criatividade. O problema é que, quando ignoramos os dados de uma dessas rotas, nós a atrofiamos. Se você diz não ter criatividade ou inteligência emocional suficientes, você está literalmente cortando o fluxo de informação da sua fonte. Isso causa um desequilíbrio sistêmico. As rotas que sobram precisam trabalhar em sobrecarga para compensar, gerando exaustão, dor crônica e a sensação de que o mundo está contra você. A agilidade cerebral é a capacidade de transitar por essas rotas com fluidez. É o que permite que a sua mente não seja apenas um processador de dados, mas um canal de manifestação. O seu cérebro foi desenhado para ser uma estrutura íntegra, mas nós, por medo ou crenças limitantes, desligamos ou atrofiamos algumas dessas rotas perceptivas, o que pode sim ser revertido a qualquer momento. A prosperidade que você busca é o resultado de um canal limpo, onde a consciência atua como a diretriz fundamental. Assim como o DNA é o manual de instruções que decide se uma célula se tornará um fígado ou um cérebro, a qualidade da nossa consciência dita a forma como nossa energia vital se manifesta no mundo físico. Contudo, assim como o DNA biológico sofre corrupção, nosso DNA financeiro, o código original da abundância, é frequentemente distorcido pelo ego. Se o DNA celular, sob estresse, recebe instruções de decadência em vez de saúde, nossa consciência, quando operada pelo medo, envia instruções de escassez em vez de expansão. Operar nos 99% significa reescrever esse código. É o compromisso de não deixar que o medo corrompa as instruções da sua prosperidade, garantindo que sua energia circule com a mesma precisão e vitalidade de um organismo em perfeita saúde. Para que essa energia se sustente, precisamos construir um vasilhame capaz de conter essa voltagem. A Cabala ensina que o dinheiro não é apenas papel ou moeda, é uma energia pura de luz. O problema ocorre quando tentamos despejar essa abundância em um vasilhame, que é a nossa estrutura neural e emocional, cheio de rachaduras causadas pelo medo, pela ganância ou pelo apego ao 1%. Construir esse vasilhame é o trabalho da neuroplasticidade. Alargar a capacidade do seu cérebro de suportar a voltagem da prosperidade sem entrar em curto-circuito. Quando você expande sua capacidade de processar luz,
O dinheiro para de ser uma ameaça de escassez e torna-se um combustível para a expansão do seu propósito. Se o seu vasilhame for estreito, qualquer excesso de dinheiro drenará sua paz. Se o seu vasilhame for robusto e expandido, você se torna um condutor da prosperidade, não apenas para si, mas para todo o sistema ao seu redor. Se você ignora a luz, se você retém por medo, o fluxo trava. E o fluxo que trava, inevitavelmente se dissipa. Agora pegue papel e lápis, ou caneta. Sente-se de maneira confortável. Imagine que está ao telefone, numa longa conversa comigo. Deixe sua mão rabiscar. Não tente desenhar algo bonito. Não tente ser alguém com domínio técnico. Apenas deixe o lápis fluir enquanto mergulhamos no seu interior. Enquanto sua mão se move descompromissada sobre o papel, vamos escanear as 6 rotas perceptivas. Não tente racionalizar agora. Apenas sinta o dado que emerge. O escaneamento das suas rotas perceptivas permitirá compreender os bloqueios e a forma de desbloqueá-las, trazendo a sua agilidade cerebral de volta e remendando o seu vasilhame com novas conexões neurais. A começar pela rota da fisicalidade. Sinta seu corpo agora. Existe uma tensão crônica nos ombros, uma contração na mandíbula ou uma respiração curta que nunca chega ao abdômen? A fisicalidade bloqueada é o vasilhame rachado que não segura a energia da luz. Se você vive em estado de alerta, como se houvesse um perigo invisível lhe perseguindo, o seu sistema nervoso está em modo de sobrevivência, priorizando a rigidez em vez do fluxo. Como você se sente aqui? O seu corpo está expandido ou contraído? Prossiga pela rota das emoções. Observe o seu estado emocional. Não o que você deveria sentir, mas o que é real. Há dormência, como se houvesse um filtro cinza entre você e o mundo? Ou há uma reatividade exacerbada? O medo é o filtro que escurece a luz e distorce a leitura da realidade. Se não é possível nomear o que se sente, torna-se impossível manifestar qualquer coisa além de mais do mesmo. Qual é a emoção que habita o seu centro neste exato momento? Quais cores você enxerga? Adentre a rota da intuição.
Existe sinal no seu radar? Ou o excesso de lógica anulou o seu maior guia de navegação na vida? Tente localizar a sua bússola interna, aquela voz que muitas vezes parece um crítico severo e noutras apenas o que a cultura pop cunhou como o sentido aranha, um alarme interno que não funciona na frequência do medo, mas da inteligência superior. É a voz do seu eu superior em uma frequência comunicacional que prescinde das palavras. O que a sua intuição tem tentado sussurrar que você tem ignorado? Esse é o momento ideal para escanear a rota da motivação. Existe o fogo do propósito ou você sente que está apenas cumprindo um cronograma? Se o motor é o vício em validação externa, o desejo de ser aprovado por terceiros, ele falha rapidamente, porque depende de algo fora do seu controle. A motivação do 99% nasce de um propósito intrínseco, uma conexão com a fonte. Desde quando o seu propósito se tornou cumprir as metas alheias e demandas externas sem servir ao seu propósito de vida? O que faria esse fogo interno brilhar mais intensamente hoje? Por fim, encare a rota da lógica, que facilmente desregula-se se desconectada das outras rotas. Responda: a sua lógica organiza ou controla? A lógica do 1% é a rigidez defensiva que tenta impedir o erro a qualquer custo, sufocando o movimento. A lógica do 99% é o design inteligente que estrutura o fluxo. É a ferramenta que organiza a complexidade para que a luz possa circular sem atritos. Quando foi a última vez que a sua inteligência lógica serviu para estruturar o seu fluxo de abundância e não para criar grades de proteção contra o medo? Sua lógica hoje é um arquiteto ou um carcereiro? E, finalmente, a rota da criatividade. Você enxerga as soluções ou apenas o tamanho dos problemas? A criatividade é a audácia de improvisar quando o mundo lhe dá um erro de percurso. Ela transforma o inesperado em aprendizado e oportunidade. Se o seu cérebro está travado em rotinas monótonas, a criatividade atrofia por falta de uso e a vida perde o brilho do inesperado. Ela está viva ou atrofiada? Qual foi a sua última ação criativa que não teve um fim útil ou produtivo?
Olhe agora para o papel à sua frente, o seu rabisco, a sua conversa invisível. Veja a pressão do seu traço. Ela produziu uma linha fina e sutil ou marcou a textura do papel? Se você vê a depressão quase como um corte profundo, isso mostra onde você estava aplicando uma força excessiva, tentando controlar o incontrolável. Se as suas linhas são retas demais, angulares, elas revelam a tentativa do seu cérebro lógico de conter uma emoção que ele não consegue nomear. Se o seu traço é sinuoso, talvez a sua intuição estivesse tentando encontrar um caminho. A arte não mente. Quando você se permite rabiscar enquanto escuta o seu interior, você deixa de ser o autômato que tenta performar e passa a ser o canal que apenas existe. A neuroplasticidade é a prova física de que o seu cérebro é um receptáculo moldável. A Cabala ensina que o dinheiro é luz, uma energia de alta voltagem. Se você tenta conectar essa energia de 99% em uma fiação neural de 1%, o sistema entra em curto-circuito. É por isso que, para muitos, o dinheiro torna-se um fardo. O exercício que você fez hoje de rabiscar e nomear seus bloqueios é o seu primeiro passo para a reconfiguração do hardware. Você está literalmente dizendo ao seu cérebro: eu preciso de mais capacidade para sustentar a abundância. A prosperidade, portanto, é a soma da sua agilidade biológica com a sua clareza de propósito. Quando você cura a rota da emoção, você limpa o filtro. Quando você integra a lógica, você organiza o canal. Quando você ativa a criatividade, você desenha o futuro. Você não está mais sendo um subalterno da escassez. Você está construindo o vasilhame que finalmente é capaz de conter a luz do dinheiro. Agora que você identificou onde o seu fluxo está travado, precisamos compreender a origem. A maioria desses bloqueios não nasceu em você. Foram estruturas inculcadas por expectativas externas. Veja se você reconhece esses padrões. Talvez você tenha crescido em uma cultura que exigia estoicismo ou, ao contrário, em um ambiente de alta carga emocional onde gritar era a norma, fazendo com que hoje controlar os extremos da sua sensibilidade pareça uma tarefa impossível. Talvez você tenha sentido desde cedo que o seu corpo não correspondia aos padrões por ser de mais ou de menos, por marcas na pele ou fragilidade física, e isso fez com que você se retraísse, evitasse o contato visual e perdesse a confiança na sua própria presença física. Talvez tenham lhe dito que você não era inteligente o suficiente para trabalhos intelectuais ou que seu pensamento era confuso. A raiz do bloqueio da inteligência lógica é o medo de ser exposto ao erro ou à crítica em ambientes de ensino rígidos, o que fez você evitar a complexidade para não se sentir incapaz. Você aprendeu a usar a lógica apenas como escudo de defesa e não como ferramenta de criação. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o valor pessoal estava atrelado apenas às notas, aos resultados ou à aprovação. A raiz do esvaziamento da motivação
é a falta de um sentido próprio. Seu treinamento foi para ser uma engrenagem de uma máquina alheia. Sem a validação externa, o seu motor para, porque você nunca aprendeu a nutri-lo com o seu próprio propósito. Talvez você tenha sofrido um desencorajamento a ouvir a sua bússola interna em nome de uma lógica excessivamente rígida, onde a segurança financeira ou a racionalidade fria sempre foram colocadas acima do que o seu instinto tentava sussurrar. Talvez você tenha desistido da criatividade porque falhou em uma aula de artes ou porque lhe disseram que você não tinha o talento de um Van Gogh, um Picasso ou um Rembrandt. É um erro crasso restringir a criatividade ao cânone artístico. O pensamento criativo é a inteligência em movimento. Ele é o que sustenta a ciência, o que reinventa a economia e o que resolve um problema na sua cozinha quando lhe faltam os ingredientes habituais. A criatividade é a audácia de improvisar, não de performar arte. Agora vamos ao desbloqueio. A neuroplasticidade exige que você confronte essa crença limitante. Pegue seu papel e lápis. Escreva à mão a crença que você acredita que lhe foi imposta. Escreva-a com vontade, reconhecendo-a como algo estranho ao seu eu superior. Ao escrever à mão, você está realizando um ato motor que força o seu córtex pré-frontal a sair do automático e processar uma nova informação. A escrita cursiva é o seu comando de reconfiguração de hardware. Logo abaixo dessa crença, escreva a sua nova instrução. Por exemplo, minha criatividade é uma ferramenta de criação e solução de problemas. Ou, minha intuição é a minha maior tecnologia de decisão. Rabisque formas novas ao redor destas palavras. Curvas, se o padrão era rígido, linhas retas e decididas, se o padrão era de dúvida. Você não está apenas rabiscando, está imprimindo uma nova rede neural no seu cérebro, validando a sua capacidade, reescrevendo o julgamento que lhe paralisou no passado. Agora você realizou um trabalho de arquitetura neural primoroso. Você pode reprisar esse exercício sempre que sentir que suas rotas perceptivas estão sob carga ou que o ruído externo está distorcendo a sua visão. Mas, por agora, você pode descansar o seu lápis e o seu papel. Acomode-se, deite-se e relaxe. Deixe que o seu cérebro processe essa nova informação, integrando essas diretrizes à sua fonte criadora. Deixe que o universo trabalhe e que as suas novas rotas neurais operem em seu favor. Você fez a sua parte, você moldou a sua estrutura. Agora, permita que a luz circule. Governe sua percepção. Escreva sempre que precisar e manifeste como um artista.